Olá, galerinha, aqui é a professora Juliette. Hoje a gente vai iniciar o 5º capítulo, Teatro para Ser e Interpretar. Vamos analisar essas imagens da obra, vamos realizar a leitura aqui no cantinho da página, como a arte de representar o teatro nos apresenta, personagens e lugares que jamais poderíamos conhecer de outra forma. Ele também nos mostra situações como as quais nos podemos identificarmos e assim podemos entender melhor a própria vida. Por ser uma arte plural, o teatro pode assumir inúmeras formas. Vamos conhecer algumas nesse capítulo. Vocês vão responder essas questões aí na página, né? Ou no caderno. E vamos para o texto. Agora era eu. Vocês vão analisar o texto Agora Era Eu na página 70 e na página 71 a continuação do texto e para saber mais, a Comédia della Arte. Vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a Comédia della Arte a seguir e vocês vão fazer uma pesquisa para vocês responderem no caderno. Vocês vão pesquisar uma comédia ou uma tragédia grega e vão compartilhar com a gente sobre destacando as características dos personagens e da narrativa de modo a compreenderem por que se trata de uma comédia ou de uma tragédia. Beijinhos, até mais! A comédia dell'arte surgiu na Itália no século XV e também se desenvolveu na França séculos depois. Foi bastante popular até o século XVIII. As companhias de comédia dell'arte eram itinerantes e se apresentavam na maioria das vezes em praças públicas ou ruas. As apresentações eram de improviso, os atores seguiam apenas um roteiro simples que permitia liberdade de criação. Os principais temas abordados eram adultério, ciúmes, velhice e amor. Os diálogos e ações podiam ser facilmente ajustados para satirizar escândalos locais, eventos recentes, gostos regionais e misturados com piadas antigas. Os personagens eram fixos e era comum que os atores representassem o mesmo personagem por toda a sua vida. Além do improviso, outras características importantes da comédia dell'arte eram a caracterização carnavalesca, o uso de elementos de acrobacia e mímica, as máscaras que identificavam os personagens, mas deixavam a parte inferior do rosto descoberta para facilitar a dicção e projeção. E o uso de lazzi, que eram ações cômicas já estruturadas e ensaiadas. O único porteiro que tem aqui faz nada sem noção, preguiçoso é tu. Amor! Amor! Eu não sou porteiro, eu sou concierge, tá? Os personagens da comédia dell'arte podem ser divididos em 3 categorias. Os zani, ou criados, que eram de classe social baixa. Os vecchi, ou velhos, que eram da alta classe. E os innamorati, ou enamorados, que eram os amantes e não usavam máscaras. Principais personagens. Arlequim ou arlequino é um palhaço acrobata. É o típico criado esperto, que embora não tenha formação intelectual, é capaz de aprontar grandes trapalhadas. Colombina é a única criada feminina. Ela é educada e refinada, por vezes é ambiciosa. A Colombina é apaixonada pelo Arlequim. Ela tenta fazer dele uma pessoa mais nobre, mas sabe que é impossível. Então o ama do jeito que ele é. Isso é tão romântico. Brighella é um criado trapaceiro, dissimulado, agressivo e egoísta. É o iniciador das intrigas. Pierrot é o palhaço triste, apaixonado por Colombina. Scaramuccia, ou Scaramouche, é um pilantra, contador de mentiras e covarde. Pantalone ou Pantaleão
era um velho conservador rico e avarento, doutor ou dottore, um homem intelectual e avarento, geralmente era médico ou advogado. O inamorato possuía vários nomes, já a inamorata geralmente se chamava Isabela. Eles são jovens e perdidamente apaixonados um pelo outro. Esse tipo de arte foi inspiração para muitos personagens criados depois, como por exemplo Chaplin, e para seriados também, como por exemplo Chaves. É isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a comédia dell'arte. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai iniciar a página 72 da apostila, Máscaras em Todos os Lugares. Estamos no 5º capítulo da apostila. As máscaras têm sido utilizadas há muito tempo, nas diversas encenações pelo mundo. Cada região ou cultura elabora suas máscaras conforme seu modo de representar. A natureza é o principal assunto apresentado pelo teatro japonês. A encenação mistura com elementos como dança, música e poesia. Então aqui vocês vão fazer a leitura desse textinho aí da página 72 e da página 73. Vocês vão assistir um pouquinho aí sobre a cultura japonesa e as máscaras, né? E vocês vão elaborar como exercício hoje uma máscara com os materiais que vocês tiverem disponível na casa de vocês. Beijinhos, qualquer dúvida é só me chamar no particular. A arte clássica japonesa No. Com sua forma aperfeiçoada no século XIV, No lida com temas universais de vida e morte. Originalmente, o No era um requiem. Tratava-se de uma dramatização dos períodos brilhantes da vida de uma pessoa falecida. Servia como um memorial, trazendo de volta as melhores lembranças dessa pessoa e homenageando o seu espírito. Há teatros com ideias originais para o desempenho das peças de No. Originalmente, os palcos eram ao ar livre, muitas vezes em um santuário. É por isso que os palcos de No são cobertos por um telhado. Os pedregulhos brancos ao redor do palco eram para refletir a luz solar e iluminar os movimentos dos artistas. A ponte Hashigakari leva ao palco principal. Ela simboliza a passagem entre os mundos dos mortos e dos vivos. Efeitos de perspectiva dramatizam a entrada dos personagens. Os 3 pinheiros ao longo da ponte aumentam gradativamente de altura. Isso proporciona uma ilusão óptica, fazendo parecer que o ator vem de uma longa distância. O palco principal representa o mundo dos vivos. Os atores atuam como espíritos bons e ruins e seres humanos vivos com máscaras especiais. Usar máscara restringe muito o campo de visão do ator. No palco de 6 metros quadrados, os atores usam os 4 pilares dos cantos para demarcar suas posições. Quando entramos no palco, sabemos quantos passos devemos dar à frente para estar exatamente naquele ponto desejado. Ensaiamos esse instinto constante diariamente e, graças a isso, não necessitamos pensar sobre a questão quando estamos atuando. Outra característica do No é como os atores pisam no palco para produzir sons. Sob os palcos tradicionais, há vários potes de barro meio enterrados. Eles têm 1 metro de comprimento e 90 centímetros de diâmetro. A boa disposição e o direcionamento dos potes melhoram a acústica do palco, fazendo ecoar e ressoar as batidas dos pés.
público tem uma visão clara do palco a partir de todos os lados e não há cortinas. Não existe, na verdade, a parte frontal do palco. Os atores e os músicos muitas vezes cantam, dançam e mostram suas costas para a plateia. Para mim, um palco bem projetado é absolutamente essencial para a produção de uma boa peça de Noh. Noh, uma arte refinada, cultivada ao longo de 7 séculos, deve muito do seu fantástico impacto ao original design do palco.